Boa noite, queridos alunos aí de Direito, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de antropologia? Então, olha, eu preparei aqui para vocês dois momentos, tá? Eu vou fazer uma revisão, como faz tempo que a gente não se fala, eu passei uma atividade na plataforma do Saraiva, não recebi ainda, não sei se vocês estão postando a resposta lá na plataforma mesmo, por e-mail ainda não recebi, mas eu vou dar uma olhada lá como é que tá essa questão. Mas o que eu vou fazer aqui hoje é retomar um pouco do que nós vimos dentro de sala de aula, bem resumidamente, sobre o que é antropologia, sobre aquelas primeiras aulas, o objetivo, e depois eu vou entrar num assunto que seria a nossa próxima, uma das nossas próximas abordagens, mas que eu acho que já dá para a gente fazer isso aqui enquanto estamos trabalhando assim à distância, porque não é um assunto tão complexo de se explicar. Embora cause muito debate na sociedade, seja polêmico, mas não é de difícil explicação, que é sobre como é que a antropologia aborda a questão de gênero, tá ok? E antes aqui de entrar na disciplina aqui da antropologia, de fazer o resumo para vocês, eu queria pedir a vocês muita paciência nesse momento, tá? Porque nós estamos numa faculdade que é presencial e que foi também, como todos nós, pegos de surpresa aí por toda essa questão, né, da nossa prevenção, a ter que nos prevenir de um problema de saúde grave, né, que está aí acometendo o mundo todo, e que não é por decisão da nossa instituição, mas é por uma decisão da própria Organização Mundial de Saúde. E a faculdade, a instituição, está seguindo o que manda a Organização Mundial de Saúde, e eu acho que isso é muito importante para a nossa preservação. Então, nesse momento, é preciso ter paciência, até para os professores, muitas ferramentas são novas, né, e eu acho que quando nós voltarmos, nós vamos voltar aí com mais treino e destreza na utilização dessas novas tecnologias, e vai até melhorar o nosso trabalho, né, tudo tem o seu lado positivo. Então, a paciência, que tudo passa, vai dar certo, o importante é a gente chegar lá, passar por isso e ficar tudo bem, né? Então, vamos lá. Então, vamos recapitular um pouquinho da nossa aula. Nós começamos lá falando o que é antropologia. O que é essa ciência, antropologia? A ciência, ela se dedica ao estudo do ser humano. É algo bastante amplo, né? Mas ela se dedica propriamente mas ao aspecto do universo cultural do ser humano, né, de todos os grupos humanos, da sociedade humana. Então vamos lembrar que antropos é homem, significa homem, ser humano, e logos, conhecimento, é o conhecimento do homem. Como surge a antropologia? Ela surge da curiosidade, da necessidade de entender as diferenças entre os grupos humanos, diferenças de comportamento, diferenças de concepção de vida, diferenças de linguagem, né, e ao mesmo tempo de saber o que existe de igual, de padrão entre os grupos humanos. Então, as diferenças e as igualdades, né? E ela busca conhecer essa diferença e essa alteridade, porque, de acordo com as ciências humanas em geral, e também a antropologia, a identidade humana, ela se faz no contato com o outro, que a gente chama de alteridade. Então, a nossa relação com o outro é que nos faz, que nos ajuda, que fundamenta, né, a nossa identidade pessoal, nossa identidade enquanto ser humano, nossa identidade social também. Então, qual que é o objetivo da antropologia? É contribuir, né, para a compreensão desse universo cultural, que é repleto de símbolos, de signos, de significados, que permeia toda a sociedade, que é construído, obviamente, historicamente. Ela não surge do nada, não é algo do destino, mas é algo construído de acordo com as vivências, com as experiências de cada grupo social. Tá? A antropologia, ela se consolidou como uma disciplina científica no século XIX, mas as suas raízes está antes, né? Antes, na época da chamada descoberta do Novo Mundo, né? Que assim os exploradores, os viajantes que chegaram ao continente americano, se depararam com os povos nativos e com aquela curiosidade, né, de saber
de entender que povo era aquela, e claro, todo imbuído de um olhar europeu, começaram a escrever, a redigir o que a gente chama hoje de literatura etnográfica. Essa literatura etnográfica, ela durou aí entre os séculos XVI e XIX, quando esses visitantes, viajantes, missionários, vinham, exploradores, e relatavam o que viam. E sempre sobre a ideia dos grupos humanos como raças, né? Sempre descrevendo enquanto raças, e sempre dentro dos valores e da concepção de mundo das ideias europeias, né, com uma certa comparação. Um dos exemplos que nós trabalhamos com relação a essa literatura etnográfica foi a Carta de Pero Vaz de Caminha, que Pero Vaz de Caminha, né, um português que escreveu ao rei Dom Manuel no dia 1º de maio de 1500, e ele foi escrito no século XVI, mas a carta só foi descoberta no século XVIII. E ela é considerada, então, o primeiro documento redigido no Brasil, e por isso é um marco literário no país. Essa literatura etnográfica, então, como, né, nós já dissemos, durou um bom tempo, né, e depois, com a crescente demanda das próprias ciências humanas, né, a antropologia começou a ter um olhar mais específico e mais, digamos, mais imbuído de um método próprio para estudar esses grupos sociais. E surge, então, no final do século XIX, uma outra escola antropológica, que foi o evolucionismo ou darwinismo social, que era uma corrente baseada nas teorias de Charles Darwin, da teoria da evolução das espécies de Charles Darwin. Era comparar, né, os grupos recém-descobertos, que no entender do europeu era um grupo que tinha que era primitivo, né, que tinha comportamentos primitivos, porque eles não identificaram nesses grupos humanos a mesma tecnologia que eles tinham desenvolvido, então para eles era, digamos assim, um povo inferior, um povo que tinha comportamento da época das cavernas. Então, traçou-se uma linha, uma ideia de que existia uma evolução, né, uma linha evolutiva que fazia com que os grupos humanos saíssem do estado primitivo para outro mais civilizados. Claro, entendendo esse civilizado como a civilização europeia e os primitivos todos os outros que não tinham o mesmo comportamento europeu. E aí, foi nesse período, né, do evolucionismo social e o darwinismo social que a própria ideia de raça também começou a ser discutido, né, se realmente existia uma raça. E quando se passou a essa discussão, já no início do século XX, né, nós entramos numa outra corrente teórica que foi o funcionalismo. Tá? Mas foi aí, então, no início do século XX, que a antropologia ganhou, o estudo social e cultural desses povos ganhou o nome, então, de antropologia social na Inglaterra, e antropologia cultural nos Estados Unidos. No Brasil é conhecido pelos dois nomes, né, tem algumas faculdades, universidades que trabalham com o nome antropologia social, outros com o nome antropologia cultural, mas não difere muito do seu conteúdo, né? O funcionalismo, voltando então para essa corrente teórica, o funcionalismo que surgiu lá na década de 20, ele foi uma reação do evolucionismo para mostrar realmente que, na verdade, não se tratava de grupos inferiores, mas de grupos humanos com uma cultura diferente que tinham que ser entendidos dentro da sua própria lógica. E para o funcionalismo, essa lógica era estudada através do estudo, da observação de como era o funcionamento de cada uma das instituições sociais que compunham essas sociedades. O que tem lá? Que tipo de organismos sociais, que tipo de instituições sociais existe naquela sociedade? Existe casamento, existe religião, existe família, existe parentesco, existe... Então, essas instituições era observar como elas funcionavam para poder entender a
daquela sociedade, tá? Então, era o entendimento da sociedade enquanto um organismo. Essa ideia também impregnou a sociologia, né? Um dos fundadores dessa ideia foi o próprio Émile Durkheim, da sociedade enquanto um organismo vivo, cujas instituições sociais eram os seus órgãos. A ideia de que, caso algum órgão não funcione bem, por exemplo, se a parte lá de produção de riqueza, a parte econômica não está funcionando bem, as demais também não irão funcionar bem. Então, a ideia da sociedade como um corpo, tá? Então, essa ideia do funcionalismo também, os próprios antropólogos trabalharam com essa ferramenta, com esse tipo de conceito, né, encarando essas sociedades como um organismo e as suas instituições como órgãos que deveriam ser estudadas do ponto de vista do seu funcionamento, tá? Depois, um pouco mais para frente, nos anos 40, até como um aprimoramento do próprio funcionalismo, surge com o antropólogo que é considerado um dos grandes pensadores do século XX, que entrou no século XXI, que foi Lévi-Strauss. Nasceu em 1908 e morreu em 2009, deu aula na USP, nos primeiros cursos de antropologia, estudou, se debruçou sobre o estudo das populações indígenas brasileiras e se tornou um dos grandes pensadores aí das ciências humanas. Para Lévi-Strauss, para entender como é que funcionavam as sociedades humanas, era preciso buscar dentro delas padrões. Né? Então, entre as sociedades humanas, quais eram os padrões? Né, para você estabelecer unidades essenciais. E é claro que dentro de um determinado sistema, né? Então, Lévi-Strauss estudou vários grupos indígenas de um mesmo tronco linguístico, como, por exemplo, os Tupi-Guarani ou os G, para pensar em padrões dentro dessas sociedades, dentro de cada uma desses grandes sistemas sociais, tá? Então, e desses padrões sobre o qual o Claude Lévi-Strauss se debruçou foi sobre o estudo do parentesco, né, nos trazendo, né, muitas informações a respeito e mostrando que as sociedades elas têm, sim, sempre um sistema de parentesco, mas que eles são diferentes, as categorias são diferentes. A maneira de você estabelecer vínculos biológicos ou vínculos afetivos são diferentes de uma sociedade para outra. A maneira como se considera o pai ou a mãe, né? Acho que eu cheguei a citar para vocês o exemplo da sociedade indígena que eu estudei, onde a mãe, né, a irmã da mãe é chamada designado pelo mesmo termo que a mãe, né? É uma coisa que a nossa sociedade não tem. Então não existe o termo tia. Você fala a irmã da mãe, e a criança pode chamar a mãe e as irmãs da mãe de mãe, né, da mesma forma. Então essas e outras curiosidades e outros fundamentos dessas sociedades que o Lévi-Strauss e outros grandes autores dentro da antropologia trouxe aí com estudo baseado nessa corrente aí denominada estruturalismo. E já nos anos 60, nós entramos aí na antropologia interpretativa, de qual era já com uma ideia, assim, discutindo qual era a ideia que os próprios nativos tinham deles mesmos, das suas próprias culturas, como é que se fazia, o que é ciência, digamos assim, a gente chama de ciência, nós chamamos de religião, mas como que aquela própria cultura chama os seus fenômenos sociais, seus fenômenos culturais? Como é que eles encaram? Qual é a lógica a partir do olhar do próprio nativo? Então já é uma outra perspectiva. O fundador dessa escola antropológica é o Goetz, né, um alemão, e ela é estudada até hoje, né, que motivou vários estudos, são chamados estudos interpretativos, porque você busca interpretar aquela sociedade a partir do olhar do próprio nativo da sociedade que você está estudando, ok?
E hoje nós entramos aí também na antropologia pós-moderna ou crítica, que continua essa crítica do próprio método etnológico, do próprio método antropológico, que é questionar, né, qual é o limite, até onde eu consigo realmente conhecer o outro isento dos meus próprios valores culturais, sociais, isento do meu próprio olhar, daquilo que eu acredito, da minha experiência pessoal, né? A gente sabe hoje que existem limites para esse conhecimento. Eu não consigo, de fato, ser completamente neutro, mas eu tenho que trabalhar e tenho que continuar um trabalho científico mesmo sabendo disso. Então, ao tempo todo questionar. Então, a partir dos anos 80 aí, com a chamada pós-modernidade, né, a antropologia também ela intensifica esse processo autorreflexivo. Tá? Bom, com relação às escolas antropológicas, é isso que eu tinha para falar para vocês, fazendo aí um resumão daquilo que nós explicamos nas primeiras aulas. Espero que tenha sido de proveito para vocês, ok?